Iniciando a gravação do nosso terceiro encontro, né? Totalmente fora de ordem, porque era para acontecer semana que vem, a gente já antecipou ele, porque nos próximos finais de semana a gente vai fazer totalmente diferente e individual. Estamos no dia 15/5 de 2022. Como ontem a gente falou muito a respeito das questões relacionadas à família e quem a gente é, então hoje eu já vou começar a perguntar se você sabe quem você é e como você consegue identificar essas definições, né? Quem a gente somos está muito pautado em compreender a capacidade de reconhecer e perceber e analisar as nossas próprias características, ou seja, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, nosso comportamento e até mesmo a reação e atitude que a gente tem diante de algumas circunstâncias. Também conseguimos buscar esse autoconhecimento e saber quem a gente é e como que funciona o nosso comportamento, baseado na composição da nossa autoconsciência, também na dimensão da nossa interligações com as pessoas, na nossa postura proativa. A gente consegue também analisar em relação da nossa autocura, porque conforme a gente vai se autocurando, a gente consegue compreender, às vezes, o que o outro está passando e não julgar ele a partir daquilo. A gente também consegue entender as causas de alguns comportamentos que a gente tem. Então, quando você começa a buscar esse quem eu sou, por que eu faço assim, por que eu estou pensando isso, da onde vem esse pensamento? Ele realmente é meu, ele é pautado de alguma coisa que foi lá do meu passado? Essa crença, ela é realmente minha ou ela é tipo de algum familiar que eu me identifiquei com a dor dele naquele momento e peguei aquela crença para mim? Então, entender como é que funciona o seu comportamento, a sua forma de pensar, compreender as suas falhas, né? E a partir das suas falhas você começar a trazer novas mudanças, isso é muito... é o que vai motivar a gente construir um novo eu, né? Porque nós, seres humanos, a gente somos mutável, como eu falei ontem na live de ontem. A gente está em constante evolução a todo momento. E o autoconhecimento, a gente pode buscar ele de diversas formas. Promover o autoconhecimento, a gente consegue trazer da herança genética, a gente consegue buscar o autoconhecimento através da nossa história de vida, a gente consegue buscar o autoconhecimento através da nossa própria educação, a educação que a gente recebeu dos nossos pais, a gente consegue identificar dentro dela, a gente consegue resgatar o autoconhecimento também dentro de uma estrutura interna, e sem contar também das nossas competências, das nossas falhas. Como a gente busca a questão da herança genética, né? Então, deixa eu pegar aqui o negócio que eu tinha anotado. Dentro da herança genética, como é que ela se reverbera para o nosso autoconhecimento? Como que a gente consegue identificar isso, né? Acho que eu anotei. Ó, eu tenho anotado aqui bem assim, de alguns dos meus estudos, né? Característica hereditária, já nascemos com as nossas características, que constam na nossa história e na nossa biogenética. Características essas que vêm dos nossos ancestrais, quanto ao estilo de vida dos nossos bisavós, avós e dos nossos pais. Ou seja, quando nossos pais fecundam os óvulos, né, a gente tem ali, naquele óvulo, naquele espermatozoide, uma biogenética. Ou seja, como é que era a vida dos seus pais, como é que era a vida dos seus avós e como é que era a vida dos seus bisavós. Se a gente tem na família pessoas que morreram com câncer, com algum tipo de doença, provavelmente essa biogenética já vai estar dentro dos seus genes. Só que o que diferencia a qualidade de vida que você vai levar daqui para frente? Para ver se ela vai se desenvolver ou não. Então, dentro, né, do útero da mamãe, que vai formando ali o DNA do seu pai e da sua mãe, automaticamente tem todas as células da sua família. Você é composto por todas essas células.
E através dessa biogenética que está ali dentro da sua família, sabe, vamos supor assim, ó, vamos supor que você não bebe. Você nunca bebeu, seu marido não bebe, vocês não bebem. Só que o seu bisavô, ele era alcoólatra e ele morreu por conta do álcool. Aí o seu filho começa a entrar na adolescência e ele começa a beber. E você não entende por quê. Aí você vai falar assim, ah, mas só que ele foi influenciado pelos amigos. Sim, o meio que a gente vive, né, 5% das pessoas com que a gente convive nos influencia. Mas só que vamos compreender que já estava na biogenética dele? Já estava ali aquele instinto, porque já vem de família? Então, quando a gente começa a conhecer os nossos antepassados, saber quem eram os nossos antepassados, a gente consegue mudar até mesmo a nossa alimentação, a gente consegue mudar até mesmo certos comportamentos que a gente sabe que não vai adiantar continuar daquela forma, que a gente não vai conseguir prosperar. Então, para cada área da nossa vida, se a gente pegar esse conhecimento e aplicar, a gente consegue trazer consciência. Então, vamos supor assim, ó, eu utilizei os meus antepassados para me fortalecer e buscar uma motivação para o meu trabalho. Aí é o que eu vou passar para vocês. Hoje a gente vai fazer uma árvore genealógica. Dentro da árvore genealógica, a gente consegue buscar informação que vai ser útil para a nossa vida. Então, o que eu fiz na minha árvore genealógica? Eu comecei ali pela parte da minha família materna, né? Porque é a família que eu tenho mais proximidade, que é a família da minha mãe. E depois eu fiz a família do meu pai também. Mesmo sendo uma família ausente na minha vivência, nos meus 27 anos de vida, que foi um pouco mais ausente, mas mesmo assim eu fiz. Eu busquei meios de comunicação por telefone, por mensagem, mandei perguntando quem que ele era, como que ele era o estilo de vida, com o que ele trabalhava, para conseguir informação que eu precisava naquele momento. Então, como é que eu construí a minha árvore genealógica? Na parte da minha mãe, eu coloquei o nome da minha mãe, a profissão. Então, a gente vai buscar a profissão da pessoa, a gente vai buscar um defeito dessa pessoa, e é aquilo que você acha como defeito. Quando você, por exemplo, perguntar para alguma familiar que você não tinha muita proximidade, você pergunta, mas quem mais considerava isso um defeito dele? Pergunta se mais de 3 pessoas na família consideravam aquilo um defeito dele. E você vai buscar uma qualidade. Qual era a melhor qualidade que aquela pessoa tinha? E como eu comecei com a família da minha mãe, então lá coloquei lá o nome da minha mãe, a profissão da minha mãe, uma qualidade, um defeito. Aí depois eu fui para minha avó e depois eu cheguei na minha bisavó. Quando eu cheguei na minha avó, a minha avó, ela sempre foi dona de casa e ela trabalha como líder religiosa. Não se digamos um trabalho, né? Porque isso não traz uma fonte de renda para ela. Mas podemos dizer assim que ela fez daquilo um trabalho para ela. Ela cuidava dos filhos em casa e tinha a questão de ser líder religiosa. E automaticamente ela ajudava muitas pessoas. Aí, quando eu subi um pouquinho mais acima, quem foi a minha bisavó? O que a mãe da minha avó fez? Automaticamente, ela também foi uma líder religiosa. Só que de religiões diferentes. Olha que louco. Religiões totalmente opostas uma da outra. E com isso, eu cheguei e falei assim, gente, mas as 3 trabalham por conta, são muito boas donas de casa e ajudaram pessoas. O que a Keila está fazendo? De alguma forma, a Keila está empreendendo. Eu não me tornei uma líder religiosa, mas eu me tornei terapeuta. E é quase a mesma função. A única diferença é que eu estou mais pautada dentro dos conhecimentos e da ciência. Eu me pautei na ciência para ajudar. E elas se pautaram em algum termo bíblico, porque a minha bisavó, ela era evangélica, daquelas evangélicas muito rígida, e a minha avó, ela é umbandista. Ou seja, indiferente de qual das duas religiões elas pregaram, elas ajudaram as pessoas.
As pessoas ainda não lembram dela e procuram por ela. E elas deixaram um legado. E automaticamente, de forma inconsciente, a Keila está só replicando o que a família dela fez. Porque eu nunca tinha parado para analisar isso. A minha bisavó eu nem cheguei a conhecer. Então, o que será que você está replicando da sua família? Os bons hábitos, de forma inconsciente, ou os maus hábitos? E isso traz também para a questão da alimentação. Porque assim, ó, vamos supor lá no tempo da minha bisavó, provavelmente era muito mais difícil, né? As questões de alimentação, de ter sempre uma mesa farta. Aí, chegou na época da minha avó, também passaram dificuldade. Só que agora chegou na minha época, a gente tem aquela certa dificuldade. Só que se a gente for colocar no lápis e na caneta, né, no papel, comer de forma mais saudável tá muito mais barato do que a gente ir no Mac, do que a gente ir no Becado, a gente comer algumas coisas fora. Eu gasto na feira R$ 50, linda. Se bem que na minha família ainda só são 2 pessoas, eu e meu marido, mas indiferente. Então, até nisso a gente consegue replicar como é que era a alimentação dos meus antepassados. Isso está interferindo de alguma forma, por que eu falo isso? Porque o nosso meio de ambiente que a gente vive molda os nossos comportamentos. E se a gente não começar a auto-observar esse meio que a gente está vivendo, que a gente viveu, a gente só está replicando e de forma automática. Então, é ideal que a gente saia do automático. A gente busca essa consciência e saia do automático. Porque quando a gente sai do automático, a gente consegue buscar uma forma de mudar. Aí, continuando aqui, ou seja, a gente vai fazer a nossa árvore genealógica, eu vou disponibilizar para vocês, mas eu vou disponibilizar como uma tarefa. Então, eu vou mandar uma imagem lá da árvore genealógica no grupo para vocês fazerem, tá? E com calma, vocês vão pesquisar. Vai chegar uma parte da árvore que você não vai saber informação, você não vai saber o nome, não vai saber de onde morava, de onde que era. O interessante é você se autodesafiar e pesquisar. Pergunta para aquela tia, para aquele tio que você tem mais próximo. E vai buscando informação, porque, ó, na parte genealógica do meu pai sempre foi muito trabalhador, né? Ou seja, a ausência que meu pai teve na minha vida foi justamente por trabalho. Lá na minha infância, eu só via meu pai quando ele chegava à noite umas 8 horas. Só que, porém, minha mãe já estava colocando eu para dormir. Se eu falar para vocês que eu repliquei esse modelo na minha vida, num relacionamento, me casei com um homem que tem, entre aspas, comportamentos igual do meu pai em relação ao trabalho. Então, até nisso, a gente consegue replicar algumas coisas que aconteceram na nossa vida. Então, quando a gente toma essa consciência, né, e você pode fazer a sua árvore e até mesmo da pessoa que está, o seu companheiro, fazendo a árvore dele e questione. Nossa, por que será que meu marido é assim? Por que será que meu filho está sendo assim? Busca lá na sua própria árvore em quem que ele está replicando o comportamento. Porque sempre vamos ter. Nossos comportamentos, ele é pautado em 5% das pessoas que a gente mais convive. E pode ser pessoas que a gente convive pessoalmente ou virtualmente. Porque quando eu comecei a mudar os meus comportamentos, eu busquei essas pessoas virtualmente. Eu vou seguir pessoas que chegaram num patamar onde eu quero chegar. Ou financeiramente, ou emocionalmente. Pessoas que têm um emocional bem trabalhado, que eu quero ter aquele emocional. Então, essa é a réplica que vocês têm que buscar a fazer. Quem é que eu estou seguindo nas redes sociais? Isso está me trazendo benefícios ou malefícios? Depois que a gente tiver a árvore genealógica, a gente vai fazer um scanner, né, de influências interpessoais. Como que a gente vai fazer esses scanners? A gente vai se perguntar como que é o nosso relacionamento amoroso,
Então, para quem está assistindo o gravado, ou para quem vai querer reassistir isso, para quem está aqui ao vivo, pode anotar se quiser, tá? Que é para quando vocês fazerem a árvore genealógica, depois vocês se auto-perguntar sobre isso. Como que é o seu relacionamento amoroso? Coloque lá qual que é a influência que essa pessoa tem sobre você. É uma influência positiva ou é uma influência negativa? E se você achar necessário, coloque as duas influências e veja como que você pode trabalhar a influência negativa para ela ser uma influência mais positiva. Depois você vai se perguntar, como é que é o meu relacionamento com os meus pais? Como é que é o meu relacionamento com os meus filhos, caso você tenha filhos? Seu relacionamento com a sua sogra e com o seu sogro? Porque essas pessoas que a gente atraiu para a nossa vida, elas têm alguma coisa para nos ensinar. O comportamento que elas têm, às vezes que vai contra o nosso próprio comportamento, tem alguma coisa que você precisa aprender com aquilo. Depois a próxima pergunta é relacionamentos de parentes, tá? Seus irmãos, seus tios, seus primos, se você convive com essas pessoas. Ah, mas hoje eu não convivo mais. Só que coloca lá como é que era antes, quando você convivia com essas pessoas. Você vai colocar o seu relacionamento dos seus amigos. E pode ser aqueles seus amigos virtuais. Porque às vezes a gente não... Com essa pandemia, a gente decaiu os nossos níveis de amizades. Foi como se for... E isso foi quase um luto também. Porque a gente teve que se afastar de pessoas que a gente gostava de ter uma convivência, que a gente gostava de marcar de vir na nossa casa, que a gente não pôde ficar um bom tempo sem isso. E foi quase um término de um círculo. Então, também se pergunta sobre esses amigos virtuais, como é que você mantém o diálogo com eles? Como é que é a troca de vocês? O que essas pessoas influenciam na sua vida e como que elas influenciam? O próximo passo que você tem que se questionar é sobre os seus colegas de trabalho, se você trabalha num CLT. Como que é o seu relacionamento com os seus colegas? Você os motiva? Eles motivam você? Quando você está lá na sua pausa do almoço, você tem um colega de trabalho que senta com você, que almoça com você? Essa pessoa, o que ela conversa, o que ela consome? As coisas que essa pessoa consome, e ela está ali do seu lado conversando com você, também faz parte do seu banner, também faz parte da sua energia. Depois vamos questionar a respeito dos nossos chefes, né? Isso aqui é para quem está no CLT. Como é que é o seu relacionamento com o seu chefe? Você tem medo de fazer alguma coisa errada e se seu chefe brigar com você, dar bronca com você? Quando o seu chefe está perto, você sente aquele frio na barriga, aquele incômodo da presença dele? Ele é muita autoridade para você ou não? Isso são coisas que a gente tem que se perguntar. Existe um medo? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa e toda vez que eu ia chegar atrasada, gente, eu ficava com muito medo. Eu rezava para chegar atrasada, assim, para chegar atrasada, mas o meu chefe não ter chegado ainda, porque tinha a gerente, e a gerente eu até engolia ela, sabe? Em termos da questão do medo que eu sentia, mas quando toda vez que eu chegava, eu tinha a sensação de que eu ia chegar e ele ia brigar comigo. Só que eu não chegava atrasada porque eu queria. Às vezes o transporte realmente atrasava. Hoje eu tenho essa consciência. E hoje eu não posso me atrasar porque a minha própria chefe sou eu. Então, como é que eu vou me dar bronca olhando no espelho? Então, esse tipo de relacionamento, ele também apresenta para você o que você precisa melhorar. Tá, se você tem esse medo que a Keila teve, onde está a chave para você mudar esse medo? A Keila não tinha autoconfiança, a Keila não tinha a questão de saber que, mano, o meu trabalho era incrível, eu poderia chegar atrasada a hora que fosse, mas o meu trabalho era bem feito. E muitos clientes, quando eu saí, ficaram perguntando, porque as meninas que trabalhavam comigo falaram, Keila, quando você saiu daqui, ficou mais ou menos uns 6 meses, todo mundo perguntando o que aconteceu, por que você saiu? Ou seja, como é que é o seu relacionamento a ponto de você deixar um marque da sua autoimagem quando você sair daquele ambiente? Aí, outro ponto que a gente também tem que olhar é
Como é que é os seus relacionamentos com as pessoas com que os seus subordinados, por exemplo, para quem aqui trabalha por conta e tem algum funcionário. E pode ser que alguns não trabalhem aqui por conta, que não tem ainda funcionário. Mas eu já estou falando isso aqui para vocês, porque lá na frente, daqui 5 anos, quando você estiver em outro nível, em outro patamar, eu quero que vocês tomem essa consciência. Como é que vai ser o seu relacionamento com as pessoas que você direciona, gerencia? Se você é gerente de alguma loja, se você pretende se tornar gerente de alguma loja, se você é gerente de algum outro ambiente, não importa, como é que é a sua liderança com essas pessoas? Como é que é a sua influência? Como é que você faz para influenciar essas pessoas de uma forma positiva e fazer com que o trabalho delas seja mais leve? E o último relacionamento é o nosso ciclo social. De forma geral, o nosso ciclo social. Quando a gente tem essas questões para a gente pautar e descobrir, né, como é que é o nosso relacionamento, então você vai começar a anotar lá ponto positivo e ponto negativo. Para você começar a se autopoliciar, saber o que essas pessoas estão influenciando e como que essas pessoas estão influenciando na sua vida. Porque, poxa, não vale de nada você ter um amigo que toda vez que você vai compartilhar um problema com ele, ele fala assim, ah, para com isso aí é bobagem sua. Fica bem. Mano, ó, esse negócio, principalmente quando a gente tá triste, a pessoa assim, ah, fica bem, não fica assim, não. Automaticamente, essa pessoa ela não tem bagagem nem emocional para te dar um ombro apoio, um ombro amigo. E não é você falar assim, ah, não fica triste, não fica isso. Não, gente, para vocês reconhecer a tristeza de vocês. É para isso que ela existe. É preciso reconhecer. É preciso você honrar os seus sentimentos, porque eles são seus e ninguém vai sentir igual. Outro ponto também, aí a gente já vai passar para a questão da história de vida. Como é que a gente consegue olhar para a nossa história de vida e trazer uma grande motivação através dela? Então, eu quero que vocês pensem assim, ó, infância, depois, embaixo, história de vida. Então, vamos escrever da seguinte forma. Na primeira linha, você vai colocar lá infância. Pula 2 linhas e coloca história de vida. Aí abaixo você pula mais 2 linhas. De um lado você vai colocar eventos negativos e do outro lado você vai colocar eventos positivos. Quando a gente tem esse macro, a gente consegue olhar para a nossa infância e ver que tem... Peraí, só um minuto. Eu tô fazendo reunião, gente. Vamos brincar lá fora. Ai, gente, olha o que eu faço com a minha família. Me chamando de velha. Enfim. Quando você tem lá a sua infância, a sua história de vida, e você coloca os eventos negativos, os eventos positivos, e são aqueles eventos que você consegue lembrar. Você não precisa se forçar a lembrar desses eventos. Automaticamente, você consegue falar assim, nossa, mas por que eu interpretei isso aqui como um evento negativo? E por que eu interpretei isso aqui como um evento positivo? Porque ambas coisas são polaridades e ambos são interpretações. Tudo que aconteceu na nossa infância, que a gente considerou um evento positivo ou um evento negativo, foi a forma com que você interpretou. E até mesmo hoje, quando acontece um evento na sua vida, ou algum trauma, ou alguma coisa que não seja tão legal, é a forma com que você está interpretando aquilo. E se você olhar para aquilo e falar assim, nossa, eu fiquei desempregada, mas agora eu vou ter mais tempo livre para cuidar da minha família e para cuidar de mim. E nesse período que eu vou cuidar de mim, de forma positiva, eu vou buscar empresas que tragam mais para minha vida uma proposta que eu realmente quero. Diferente daquela outra que eu passei, que eu não estava tão legal assim. Então, às vezes tem eventos negativos na nossa vida que acontecem, mas eles acabam sendo tão positivos que a gente não consegue identificar. Porque a gente está focado somente na questão ruim. Quer ver um exemplo fato disso? É fato que na sua infância tiveram os eventos negativos? Sim. Não tem como você falar que não. Se você está aqui, está assistindo e vai assistir essa gravação,
e você está falando que na sua infância foi as mil maravilhas, sinto muito te dizer, mas você ainda está com as vendas dos seus olhos fechados para uma infância que não foi isso. É preciso ser adulto. E se você falar isso é porque você ainda está pautada na dor da sua criança interior. Então, quando a gente sabe que a gente teve os dois eventos, a gente consegue buscar em ambos os eventos as polaridades. E trazer para a nossa vida uma adultização. Porque é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa sair da dor da nossa criança interior. A nossa criança interior, ela ficou presa em alguma dor lá atrás. Ou de falta, ou de abandono, ou de traição. Alguma coisa. Aquele seu medo mais latente. Aquilo que você realmente fica buscando preencher aquele vazio e não deixa o vazio ser vazio. Se o vazio existe na vida, é para ele ser vazio. Só que aí você tem uma falta aqui, ó, e você está querendo buscar preencher de alguma forma. Eu vou compartilhar com vocês uma coisa que, na maioria das vezes, acontece, principalmente para as mulheres. Quando a gente entra num término de relacionamento, é muito nítido que a gente não espera o processo de término. Passa ali uns 3, 4 meses, a gente já está entrando em outro relacionamento. Por que a gente faz isso, na maioria das vezes? Para preencher um vazio que a outra pessoa que estava não preencheu, não supriu. E aí a gente cria expectativa sobre aquela nova pessoa. E aí dá errado de novo. Por quê? Porque você não se permitiu se autoconhecer dentro desse espaço. Não se permitiu deixar ser vazio aquela dor que você está sentindo daquele término. Então, a maioria que está aqui, né, são mulheres. Olhem para a vida de vocês na parte do relacionamento e vejam se em algum momento já aconteceu isso. Exceto para aquelas que namoraram só uma vez, né? Que só tem um relacionamento. Agora, se você já teve mais de um, você consegue identificar que o período foi bem curto. E quando o período não foi curto, talvez você ficou muito tempo solteira, mas dentro desse período, você se relacionou com outras pessoas. Aí o próximo ponto que a gente tem que reanalisar é a educação. Ah, Kira, mas educação no que sentido? Educação assim, ó. Pode ser que na minha infância eu aprendi que mentir era feio, que era errado. Só que a gente conhece que tem pessoas que mentem e sentem prazer por isso. Aí sabe por que isso acontece? Porque a mentira, ela também libera dopamina. E a dopamina também é o hormônio do prazer. Sabe quando você mente para alguém? Uma mentirinha boba. E a pessoa acredita naquilo? Automaticamente, você começa a... caiu na minha mentirinha. E aquilo te dá um gostinho de prazer. E como o ser humano, ele é automático praticamente, aí você acaba mentindo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E isso veio lá da infância. Vamos supor assim que você chegou da sua escola e você trouxe uma caneta diferente no seu estojo. E que seus pais perguntaram para você, de quem é essa caneta? Aí você pegou aquela caneta de uma forma que não foi positiva. Aí você inventa para o seu pai falando assim, não, é que meu amigo me emprestou para escrever e eu acabei esquecendo de entregar. Uma mentirinha que liberou naquela criança o quê? Uma dopamina, um sentimento de prazer. Aí se aquele pai não busca compreender se aquilo dali do filho é de fato real ou não, ele está auxiliando e ajudando ainda a reverberar. Só que se eu falar para vocês que a mentira é algo natural da natureza, vocês acreditariam nisso? Ou vocês acham que não, que aquilo está ficando doido? E eu tenho como provar isso para vocês. Que tudo na natureza mente. Árvores, plantas, pássaros, animais, tudo na natureza também mente. Não é só o ser humano. Eu vou trazer para vocês um animal, deixa eu só tentar lembrar aqui, que ele mente. Porque isso é instinto do ser humano.
Só que aí você precisa saber a que ponto que essa mentira ela está sendo positiva ou negativa na sua vida. Um camaleão, quando ele fica numa árvore verde, ele fica camuflado, parecendo as folhas da árvore. Isso é o quê? O que ele está fazendo? Se essa não é a cor dele verdadeira. O que ele está fazendo? Automaticamente mentindo para a natureza, mentindo para que os predadores deles não encontrem ele. A gente sabe, aí agora vamos para a parte aquática. A gente sabe que o polvo, ele é preto. Só que quando ele se camufla em algum buraco, ele fica da cor das rochas daquele planeta ambiental que ele está. E automaticamente, o que ele está fazendo? Ele está mentindo para que os predadores deles não encontrem ele. Quando nós, seres humanos, mentimos, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo isso também. A gente está querendo mentir para amenizar que aquela outra pessoa brigue, talvez, com a gente. Pensando naquela criança lá. Por que ela mentiu para o pai falando da caneta? Para que o pai não brigasse com ela. Um predador, entre aspas, né? O predador, ele gera o quê? Não gera medo? Aí eu te pergunto, se você é uma pessoa que tem o hábito de mentir, os seus pais, eles foram um predador na sua vida? E por que você tinha tanto medo de contar para eles a verdade de alguma coisa? Aí, como ontem eu falei a respeito de relacionamento, e eu falei a respeito do relacionamento em questão, às vezes, da mulher se tornar mãe do marido, agora vamos se colocar no lugar dessa mulher. Por que esse marido tem tanto medo de contar a verdade para ela? Ou tem tanto medo de se posicionar diante dela? Ela está passando um arquétipo de quê? De predadora. Pô, se eu falar para minha mulher que eu saí do serviço, eu tomei uma cervejinha com meu amigo ali, ela vai brigar comigo. E essa mentirinha, ela gera aquela dopamina do prazer, aí vai virar um hábito. Então, é a gente se questionar até que ponto a mentira ela é favorável para a nossa vida, até que ponto que ela não é favorável para a nossa vida. E se a pessoa tem medo de te contar a verdade, por que ela tem medo de te contar a verdade? Como que você está se relacionando com essa pessoa a ponto de passar para ela um arquétipo de predadora, de que vai brigar com ela, de que vai falar horrores para ela? Se questione a respeito de você. A respeito, quando você fala assim, mas fulano é mentiroso, tá? Mas por que você está passando esse arquétipo para ele? De que ele não pode te contar a verdade. Como terapeuta, eu consigo identificar quando meu cliente está mentindo para mim. E eu questiono ele. Por que você está se auto-mentindo para você? É que nem a questão do nosso grupo de vivência. São 21 dias, passa muito rápido, e eu passei um exercício por dia, um exercício que dá, se a gente for contar de 0 a 100, dá 1% por dia. Só que tem pessoas que não fazem. E ainda manda no grupo falando o que faz. Só que a questão é, por que você está se mentindo para si mesmo? Ou se você realmente fez, como que você se sentiu com aquele exercício? Então, tudo isso é construção. E se a gente não tomar essa consciência de que tudo na natureza também tem aquelas plantas, né? Que elas são... Com licença. Quer alguma coisa para fazer? Não, muito obrigada. Então, tem aquelas plantas que elas vão automaticamente, né, se camuflar também. Que não são flores que se cheira. Quem já ouviu esse termo? A gente ouve esse termo para as pessoas, né? Ah, fulano não é flor que se cheira, mas realmente, gente, existe flor que não se cheira. E essas flores, elas se camuflam em ambientes bonitos para que as pessoas cheirem elas. E elas também são mentirosas, porque elas também estão mentindo da sua natureza. Que elas são venenosas, que elas não é para estar ali naquele ramo de flores do jardim que são flores que realmente podem ser cheiradas.
E as borboletas? Você sabia que tem borboletas que elas ficam no meio de borboletas feias para que os predadores não peguem elas? Então, tudo na natureza tem uma fonte de também mentir para sobreviver. Só que aí a questão que a gente tem que se perguntar é, nós, seres humanos, a gente está mentindo por quê? Até que ponto que eu estou mentindo para mim? Então, por exemplo, semana passada, eu não fui nem um dia para a academia. E eu não menti para mim, não fiquei me questionando. Simplesmente falei, mano, não tô com cabeça para isso. Mas o meu corpo já estava pressentindo tudo que eu iria precisar. Eu precisava poupar a energia, de alguma forma. Porque não é possível eu ter deixado de ir para a academia justamente quando tudo aconteceu. Quando eu recebi uma notícia que não é tão favorável assim. O meu corpo sentiu. E eu estava presente no meu centro, para poder se permitir sentir e respeitar o meu tempo. Então, a gente também tem que se questionar a que ponto que a gente está se auto-mentindo para nós. E quantas vezes você vai falar assim, eu não consigo. Quantas vezes você vai assumir e vai falar, eu não consigo sozinha, eu preciso realmente de ajuda, eu preciso me unir com pessoas que estão buscando aquilo que eu quero buscar. Teve o livro que eu li, do Milagre da Manhã, esse livro foi fantástico. Ele me ensinou muitas coisas a respeito de você utilizar o outro como não como ponte para você subir na vida, mas como auxílio de pessoas que realmente querem ter uma qualidade de vida melhor. E em muitos atendimentos que eu fiz, eu olhei para a pessoa e falei assim, gente, ela só precisa ter acesso a esse livro. E se ela focar nesse livro, ela consegue prosperar na vida dela. Ela consegue mudar muitas coisas na vida dela. Só que tem pessoas que a gente faz o quê? Lê o livro, fecha o livro e não aplica nada. Enquanto a gente estiver fazendo isso, a gente não vai conseguir sair do lugar. Sinto muito. É a mesma coisa de você estar aqui comigo na reunião, ou se você está assistindo um gravado. Vai ser a mesma coisa. Se você só deixar a informação entrar, você não se colocar aberta. Ah, mas eu não concordo. Você pode não concordar com o que eu estou dizendo. Você tem todo esse direito. Porém, a questão é, deixa para discordar depois que você aplicar pela primeira vez. Porque foi isso que eu fiz. As pessoas com quem eu segui, os meus mentores que eu segui, eu questionei. Falei, não é assim. Por que tem que ser assim? Será que é realmente o meu campo energético que não está querendo acessar uma nova informação? Um paradigma meu? Ou é porque agora eu já tenho conhecimento e eu tenho outras dúvidas e que ele não está conseguindo sanar? Depois que a gente vem para essa questão da educação, né, que a gente se aprofundou aqui na questão da mentira, tem outras questões. Então, às vezes você foi educado de uma forma que para você, às vezes, aquilo foi errado, mas para o outro não. E é tudo questão de interpretação. Então, olha para as coisas, quando você achar que o outro está 100% errado, se questione, por que será que o outro está errado? Ou será que é eu? Tem outras fontes? Como é que eu posso buscar saber sobre isso? E essa minha ideia que eu tive, ela auxilia? Não? Paralisa? Então, tudo a respeito da sua própria educação que você recebeu lá na infância. Então, você tem uma coisa que eu tinha medo da questão da minha mãe sempre falava assim, ó, vocês não sabem mentir para mim. Só que quando eu tive acesso com essa informação de que tudo na vida tem a mentira, eu falei assim, gente, como que eu não soube disso antes? Tudo na natureza mente, e a gente está aqui olhando, aí é onde a gente fala, olha para a natureza, olha para aquilo tudo que Deus criou, e veja como que você pode aprender com aquilo. Hoje eu vou olhar para uma planta, gente, e eu vou olhar para ela totalmente diferente, e falei assim, caraca, será que essa planta aqui é mentirosa ou não? Eu estou falando aqui de forma sacais, tá? Mas é justamente para a gente começar a perceber se realmente aquilo que a gente... E até mesmo parar de falar que fulano é mentiroso. Até que ponto? Porque o outro, ele é nosso reflexo, é nosso espelho. Então, quando você fala para o outro, ah, fulano é muito mentiroso, ou você mente muito para si mesmo, isso é fato, gente. Muito.
Eu conheço uma pessoa que ela fala de boca cheia. Ah, eu odeio mentira, odeio mentira. Mas a pessoa está ali toda vez mentindo para si mesma. Falando que vai começar uma coisa e não começa. Falando que vai fazer uma dieta e não faz. Só falando, falando. E isso ela não vê que também é uma mentira sobre si. Então, a questão é, a que ponto o outro está sendo seu espelho? E por que que a mentira que o outro faz te incomoda? Você, às vezes, mente demais para si mesmo e não quer olhar para isso? Ou você não se permite contar uma mentirinha? Porque tem isso também. Como eu cresci ouvindo da minha mãe que, tipo, que eu e minha irmã não sabia mentir para ela, muitas das vezes foi isso que me aconteceu. Eu falava assim, gente, se eu não sei mentir, o que vai acontecer? Eu ficava me questionando. E eu tinha medo de contar uma mentira para minha mãe, literalmente. Essa frase que minha mãe falava para mim na infância me causava muito medo. Só que os nossos pais, eles fizeram isso para quê? Para o nosso benefício. Só que às vezes, até para o nosso benefício, a gente não. A gente perde em algumas coisas. Quer ver como? Ó? Eu cresci ouvindo que eu não sabia mentir para minha mãe. Aí, vamos supor que eu vou replicar isso. Só que teve alguns momentos que a minha mãe, ela me expôs no meio de alguns coleguinhas me chamando de mentirosa. Isso gerou um trauma na criança. E automaticamente, se une um trauma com uma outra palavra muito forte, de que eu não sei mentir, aí você se questiona. Por que será que é assim? E automaticamente, o que acontece? Toda vez que a gente vai expor uma criança, ou se você foi uma pessoa que foi exposta diante disso, se alguém falou para você, nossa, você é mentirosa, não sei o quê, você é falsa, e às vezes você não estava sendo, porque era aquela ali era a sua interpretação sobre a verdade, era a forma com que você interpretou, e não tinha ninguém que pudesse fazer diferente, porque ninguém tinha o olhar que você tem sobre as coisas. É a mesma coisa de eu falar para vocês assim, ó, essa blusa aqui, ela é um azul royal, e você está vendo aí da câmera de vocês talvez uma outra cor, porque às vezes a gente sabe que a tecnologia muda as cores. É a mesma coisa da Lucy abrir a câmera dela e falar assim, nossa, aquilo aqui tá tudo escuro, e eu consegui ver ela super bem. E essa escuridão não afetar nada em mim. Ou a Nath pegar, abrir a câmera dela e falar assim, nossa, sua blusa, ela é branca. E a Nath falar assim, não, minha blusa é bege. Automaticamente, quem é que tá mentindo? Quem é que tá falando a verdade? Gente, é a minha interpretação. Então, isso também acontece. E quando a gente se expõe os nossos filhos, alguma criança, diante dessa palavra, você é um mentiroso, a criança ela perde a confiança naquele adulto. E aí é onde aquela criança ela não consegue compartilhar nada. Aí você não sabe por que às vezes você tem um familiar seu, ou, vamos falar de filho, né? Porque eu sei que algumas pessoas que vão estar aqui na live, que vão assistir, têm filhos pequenos. Aí você não sabe por que seu filho não conta para você as coisas que faz de errado. Aí quando ele começa a ir para um caminho na adolescência que não é legal, ele não tem confiança em quem? Eu não vou contar essa verdade para minha mãe, ela vai brigar comigo. Eu não vou fazer isso. Ela vai brigar comigo. Eu preciso de ajuda porque agora eu me envolvi com alguns amigos que usam droga, mas eu não tenho capacidade de contar a verdade para minha mãe. Por quê? Porque lá na infância a mãe expôs aquela criança falando que ela era mentirosa, que era isso, aquilo. E automaticamente isso gerou um trauma. Então, até mesmo para vocês começarem a analisar, antes de chamar alguém de mentiroso, será que aquela pessoa realmente está mentindo ou é só a interpretação que ela tem sobre as coisas? Eu posso falar para vocês que esse copo aqui, ó, ele tá com água. E vocês podem falar que não, porque ele tá com água só aqui, ó, aqui embaixo. Só que vocês não conseguem ver e acham que ele tá vazio. Então, até nisso a gente também tem que começar a analisar a nossa volta. Depois da educação, eu tinha falado que existe uma estrutura interna, né? A estrutura interna, como é que seria essa estrutura interna para o nosso autoconhecimento?
é baseado na comunicação, questões existenciais, se aquilo realmente existe, se não existe, as crenças fortalecedoras, porque existe sim, gente, crenças fortalecedoras. Quando você fizer a árvore genealógica, você vai ver que você vai encontrar crenças. Você pode colocar lá, vou perguntar qual que é a crença que a minha família tem e qual que é a crença que elas têm a respeito do dinheiro, por exemplo. Dinheiro é o quê? Dinheiro traz felicidade, dinheiro traz estabilidade. Só que quem assistiu o primeiro encontro sabe que dinheiro é liberdade. Questione como é que a sua família acreditava sobre o dinheiro e como é que está lá interno dentro de você essa crença. Aí tem as crenças limitantes, que é aquelas crenças que te limitam de realmente fazer algo a mais na sua vida. Que nem, ó, quando a gente começou a reunião, não estava gravando. A Lucy, ela queria abrir a câmera, só que ela estava no escuro e automaticamente ela simplesmente, ela, tô nem aí. Mas vamos supor que se fosse há uns 3 meses atrás, ela não iria abrir, talvez, porque ela ia ter a questão da crise da autoimagem dela. Não posso me aparecer assim. E isso também aconteceu comigo. Quem abriu uma live minha lá no começo, ó, em 2019, quando eu fiz minha primeira live, 2019, 2020, nem me lembro mais, que eu fiz a minha primeira live ao vivo no Instagram, gente, eu tinha que ter um roteiro, eu tinha que ter um script, eu não conseguia, porque eu tinha a questão da crença com autoimagem. Eu tinha medo de errar diante de vocês. Só que eu aprendi que não existe isso. Não existe esse erro. Porque aqui eu estou dando o meu melhor. E vocês também estão aqui dando o seu melhor para aprender o que vocês podem. E eu não vou conseguir trazer tudo que eu aprendi ao pé da letra para vocês. Que isso é impossível. E vocês também vão, o que vocês assimilarem aqui, vocês não vão conseguir levar ao pé da letra para outra pessoa. Então, até mesmo nisso, vai pautando os nossos conhecimentos. É só ir fazendo o download das informações, assimilando na sua vida e buscando tentar como colocar em prática. Ó, tem uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre penso nisso todos os dias. Durante o dia, eu preciso fazer 3 coisas. Descomer de 3 formas. A gente coloca alimento para dentro e a gente faz o cocôzinho. Número 1. A gente bebe um líquido e a gente faz um xixizinho. Número 2. E o terceiro, a gente coloca conhecimento para dentro, nutre a nossa alma e a gente tem que repassar esse conhecimento. Não adianta você colocar muito conhecimento para dentro e não fazer nada com aquilo. Então, isso são as 3 regras do dia. Eu preciso me alimentar de forma saudável, porque o meu corpo precisa de nutrientes. Eu preciso beber água, porque 70% do meu corpo precisa, os meus órgãos para funcionar de forma positiva, ele precisa de água. E eu vou depois colocar para fora. E tanto o meu emocional, quanto a minha psique, quanto o meu espiritual, precisa de conteúdos de valor para colocar para dentro. Então, eu coloco conteúdo de valor. Só que esse conteúdo de valor ele também precisa sair. E ele vai sair na forma de comportamento, na forma de pensamento e na forma de ação. A ação é justamente quando você compartilha com alguém aquilo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o nosso cérebro, ele aprende 90% a mais quando ensina. Quando você lê um livro, quando você lê um livro, você aprende 5%. Quando você ouve um áudio, ouve alguma coisa, um audiobook, alguma coisa que você vai ouvir na internet, uma música, você aprende 10%. Agora, quando você ensina, você aprende 90% a mais aquilo que você está ensinando. E a gente pode ensinar de qualquer forma, mas às vezes na fila de um banco, conversando com alguém que está na sua frente, você consegue dialogar com a pessoa e passar algum conhecimento para ela. Não menospreze aquilo que você já sabe. E acredite que você sabe muita coisa. Só precisa colocar para fora, para ainda aprender ainda mais.
Agora, outro ponto também, estrutura interna também são a respeito dos nossos sonhos. Aquilo que a gente acredita, como que você vai buscar mais motivação, sonhar ainda mais? Vocês podem fazer igual eu, né? Eu fiz a árvore genealógica a respeito do meu campo profissional, sabendo qual que eram as profissões da minha ancestralidade. Vocês podem fazer isso. Vocês podem fazer isso para tudo, para suas crenças, para os seus sonhos, para a postura que você tem. Nossa, por que eu me posiciono assim? Por que eu atraio homens desse arquétipo para minha vida? Será que eu estou buscando um modelo referência na minha família? Como é que era o arquétipo de homem que minha mãe buscava? Como é que era o arquétipo de homem que minha avó e minha bisavó buscavam? Como é que era a estrutura que a minha família pensava a respeito da mulher se posicionar no mercado de trabalho e ser dono do seu próprio dinheiro? Eles tinham uma crença com isso, e se eu, na infância, eu aprendi sobre essa crença, tá aí, enraizada naqueles seus 90% do seu inconsciente. E a gente sabe que é o inconsciente que molda todo o nosso comportamento. Porque a gente tem os 10% que é o nosso pensante. Só que aí, para a gente mudar o inconsciente, a gente tem que buscar a raiz de como que tá lá atrás, lá no fundo, né? Buscando nos antepassados. E a gente também tem a percepção do meio, que é aquela nossa interpretação, e buscar ver se você pode interpretar aquilo de forma diferente, principalmente coisas negativas, buscar a fundo. E até mesmo as coisas positivas demais, tá, mas por que isso aqui foi tão positivo? Deixa eu buscar uma outra interpretação sobre essa positividade. Então, tudo você pode buscar as duas polaridades. E depois, o auto-inventário. O que seria o auto-inventário, gente, para o nosso autoconhecimento? O nosso auto-inventário é tudo aquilo que a gente consegue conquistar e perceber em nós mesmos. Os nossos bens materiais que a gente já conquistou. Você precisa se valorizar pelo aquilo que você já conquistou até hoje. Os seus talentos, as suas aptidões, o seu grau de instrução, aquilo que você consegue aprender e passar para as outras pessoas. Você precisa também reconhecer as suas fraquezas, as suas limitações e as suas competências. Aquilo que só você sabe fazer de forma única, que ninguém no mundo vai conseguir fazer igual. A gente poderia estar aqui participando de uma competição e fazer um bolo de fubá. Todo mundo ia fazer um perfeito bolo, cada um com a sua forma de fazer. A Lucy com dela, a Natália com dela, a Vilma com a percepção dela. O que diferencia as nossas qualidades é porque quanto mais a gente usa aquela qualidade, mais a gente consegue trazer perfeição para ela. Então, por exemplo, se eu não tivesse começado há 2 anos a fazer uma live, talvez hoje eu ainda estaria com muita dificuldade. Mas eu me desafiei com muito medo no começo, sim. Então, eu quero te perguntar para você, o que você está aí paralisando a nossa vida para você não começar ainda? Você tem um sonho de trabalhar por conta? Você tem um sonho de fazer algo novo e não faz? Qual que é o seu sonho? Busca lá, resgata. A sua criança interior, ela tá aí para te ajudar a fazer isso. Ela tá aí para te mostrar o que você precisa melhorar. E quando a gente fala de criança interior e buscar os sonhos, né? A gente também pode buscar as frustrações. Por que você se frustra com algumas coisas? Se auto-questione. E depois de a gente fazer essa autoanálise sobre o nosso talento, sobre as nossas competências, a gente também tem que ter uma visão ampla, planejar a nossa vida para o hoje. Então, hoje, qual que é a sua missão hoje? Quando você acordou, a sua missão era o quê? Não precisa, gente, eu vivo uma vida sem planejar muito longo, sem estender muitas coisas. Então, o que eu penso? A minha missão hoje era acordar e fazer essa aula. A minha visão era passar aquele conhecimento que eu tinha me programado para repassar para vocês. E ter um objetivo claro. O meu objetivo claro, ele já estava pautado lá no início do mês, quando era realmente concluir o ciclo de 21 dias. Para isso, eu montei e estruturei rotinas. O que eu ia precisar fazer em cada um dos dias. E isso se tornou um projeto para mim. Tem pessoas que não conseguiram entrar no começo do mês que já estão querendo
que eu faço de novo no próximo mês. Só que a minha intenção no próximo mês era fazer sobre um outro tema. Não sobre a questão de resgatar o poder pessoal, mas fazer sobre um outro tema. A ponto de que vocês também consigam participar e não ter algo repetido. Se bem que a gente não consegue fazer nada repetido, né? Quando for no mês que vem, se eu mesmo for fazer com resgate do seu poder pessoal, vai ser outras coisas. Se eu for fazer encontro no final de semana, vai ser um outro tema, vai ser... E até mesmo se eu fosse fazer o mesmo tema, eu ia trazer com uma outra percepção. Porque eu também já ia ter passado por transformação. E quando eu mando os exercícios diários para vocês, eu também pratico. Eu mando e pratico. Eu mando e pratico. Porque se eu, que estou ensinando isso para vocês, não praticar, é a mesma coisa de vocês estar só na manada. Ctrl+C, Ctrl+V, e não é isso que eu quero. Eu quero repassar para vocês exatamente aquilo que eu aplico na minha vida. Então, o autoplanejamento básico que vocês podem fazer no começo do mês, ou no dia, você pode pensar, mano, o que vai ser no meu dia hoje? É a missão, qual vai ser a sua missão de vida para hoje? A sua visão, uma visão clara sobre aquilo. Um objetivo específico para aquele dia. Você não precisa ficar se programando para o ano inteiro, para daqui 5 anos, não. Vai aos poucos. Não dê um passo maior do que a perna, né? Vai de degrau em degrau. Como é que vai ser a sua rotina para essa semana? O que você vai fazer na terça, na quarta, na quinta? Porque a semana começa no domingo, né? Então, o que você vai fazer? Como é que vai ser o seu primeiro momento do dia? O que você vai acordar, vai pegar no celular? Ou você vai acordar, sentar, respirar? Como é que vai ser para você? E assim você constrói projetos. E quando você começa a olhar para aquilo, você vê, nossa, como eu fiz tanta coisa. Você pode ter certeza, quando chegar no dia 21, que a gente for encerrar os nossos encontros, né, nosso grupo, vocês vão ver, mano, em 20 dias vocês fizeram muita coisa por você mesmo, para você, para sua vida. E automaticamente isso aí seria uma construção diária. E cada construção diária, a gente consegue identificar certas emoções. Então, vamos lá, a gente sabe que a gente tem 5 emoções básicas. E outras nomenclaturas das outras emoções seriam consequência de 2 ou uma unidas. Quais são as emoções básicas? Medo, raiva, alegria, nojo e tristeza. Essas são as 5 emoções básicas. Eu vou até deixar para vocês uma indicação de um filme, que é o... esqueci o nome do filme, peraí. Não sei, quem lembrar, gente, me ajuda. Coloque aí no chat. Aquele filme que fala das emoções... Obrigado, meu amor, seu lindo. Divertidamente. Ele fala das 5 emoções, exatamente dessas. O ser humano, ele é literalmente... Aquelas emoções, elas ficam aqui, ó, moldando o nosso dia. Só que você consegue ter o autocontrole sobre aquilo. Quando você consegue entender qual que é a importância de cada uma daquelas emoções. E não ficar camuflando as suas emoções. Não mentindo para você. Não seja um camaleão diante das suas emoções. As emoções, elas fazem a gente agir, né? Então, vamos lá. A emoção, ela gera um pensamento, esse pensamento gera um sentimento. E esse sentimento vai gerar uma ação, tá? Então, diante dessa emoção, ela vai vir baseado na sua interpretação sobre aquilo. Né? Então, quando você olha para alguma situação, como é que estão as lentes dos seus olhos para aquele evento que está acontecendo? Qual é que é o filtro que está passando ali pela lente dos seus olhos para você interpretar certas coisas? Agora, por exemplo, no começo da reunião, você tinha uma visão e uma interpretação sobre a mentira. E agora você vai ter outra, depois de você passar por todo o nosso encontro. Então, o que acontece? A gente tem ali, né, um hábito de ficar chateado com o outro sobre aquilo que a gente está sentindo.
Ah, mas fulano me fez sentir raiva. Não, a raiva é sua. Você tem o domínio sobre aquela raiva. Por que que aquilo te incomodou? E até que ponto aquilo te incomodou? Ou seja, a gente tem dentro de nós um mapa, né? E esse mapa ele é totalmente diferente e separado do mundo. Então você tem que pegar aquele seu mapa com essas 5 emoções e começar a pautar. Tá, esse evento não precisa me deixar mais triste. Agora eu tenho outra percepção sobre esse evento. E a minha percepção agora é uma outra interpretação sobre isso. Então, as emoções, né, também vai manifestar na gente algumas expressões faciais, que vai ficar muito fácil de ser identificada. Então, quando você consegue até mesmo observar em você o que tipo de emoção que ela está manifestando, como que você reage, quando você fica com medo, seu corpo começa a falar com você. Às vezes é uma tremedeira na barriga, às vezes é uma dor no estômago, às vezes a perna começa a tremer, ou às vezes sua mão começa a suar, seus pés começam a suar. E a tristeza? Você começa a sentir vontade de comer doce, às vezes você sente vontade de não comer nada. E quando você está alegre? Por que a gente considera a alegria a emoção mais principal de ser sentido? E a gente descarta as outras. Então, a gente não pode descartar as outras. E a questão do nojo, né, de repulsar. Nossa, que negócio nojento, né? Então, toda vez que a gente começa a olhar para aquela emoção e saber a importância que ela existe, fica muito mais fácil. E cada emoção, ela vai gerar uma expressão no nosso corpo. A raiva, por exemplo. Tem pessoas que sentem raiva que precisa socar, quebrar alguma coisa. Então, quando você estiver com raiva, entre dentro do seu quarto, solta um travesseiro, grita, coloca ela para fora, se permita sentir ela, não guarda ela para dentro. Porque toda vez que a gente pega uma emoção e reprime ela, a gente acumula ela no nosso corpo, vai acontecer um evento, nosso corpo vai liberar um hormônio que não vai ser tão favorável assim e vai manifestar uma doença. Então, cada emoção, de acordo, por isso que eu perguntei para vocês, né? Para vocês compartilhar comigo algumas doenças que eu ia buscar nos meus estudos, o significado daquelas doenças. Porque cada emoção, ela gera, sim, uma doença, se você não internaliza aquela emoção para fora. Então, aí você pode colocar lá que a emoção é um estado temporário, que ela vai ser manifestada, e depois que aquela emoção veio, o que vai ficar a base dela? Vai ficar um sentimento, né? E aquele sentimento que vai perpetuar, que vai ter um pouquinho mais de durabilidade, de acordo com cada pessoa. Então, a função de vocês para essa semana, e hoje é dia de exercício, porque o nosso encontro principal foi o de ontem. Então, hoje, qual que seria o exercício de hoje? Fazer a árvore genealógica. Eu vou disponibilizar para vocês uma foto e vocês vão fazer essa árvore genealógica num caderno, numa folha de sulfite, onde vocês acharem necessário. E depois vocês vão começar também a trazer a questão da emoção. E para vocês assimilarem melhor essa emoção, assista esse desenho da Disney divertidamente. Mas olha para ele com uma visão diferente. Eu vou olhar aquele desenho e vou pensar nas minhas emoções toda vez que uma emoção se manifestar ali naquele desenho. Tá, um momento de alegria. Como é que eu reagia? Porque sempre antes de você reagir a uma emoção, o seu corpo lhe manifesta uma ação. Olha que incrível. Tem a cor preta na subjetividade, ela simboliza a mudança. E quando você usa muito, muito, mas muito mesmo, assim, ó, direto, preto, simboliza que você está buscando se autoconhecer, que você ainda não sabe quem é você. Você está buscando interno isso. E você precisa ficar de preto para você passar despercebido. Você precisa ficar de preto porque você está se sentindo neutro. Por que muitas pessoas no marketing digital usam a blusa preta? Porque ela precisa ser neutra diante de tudo que ela conhece para repassar para vocês. Então, dentro da subjetividade, existe também o significado das cores. O verde, por exemplo, na parede da casa, ela simboliza uma cura interna.
Se bem que às vezes aqui não tá nem parecendo um verde direito, né? Vocês sabiam que o vermelho na cozinha da casa de vocês, ela pode representar de abrir o apetite? E se você está querendo buscar um emagrecimento, não é legal para vocês? Você ter aqueles tapués pretos, aqueles panos de prato, preto não, vermelho, desculpa. Panelas vermelhas, tudo que for vermelho na cozinha, se você está buscando um emagrecimento, isso não é legal para você. Porque as cores, ela fala com a nossa psique. E a nossa psique, ela fala com o nosso inconsciente. E o nosso consciente faz com que a gente traga comportamento para aquilo. Então, se na sua cozinha tem muitas coisas vermelhas, provavelmente isso vai abrir mais ainda o seu apetite. Aí você não sabe por que você está buscando emagrecimento e não consegue emagrecer. Vai trocando as cores. Se você está usando muito preto, você está se sentindo neutro, você não está sabendo quem você é, começa a mudar a partir de hoje que você está acessando esse conhecimento, essa informação, começa a mudar, começa a implementar outras cores na sua vida e começa a trazer mais ação de buscar novas informações, além dessas que eu trago para vocês. Outra questão também é, se essas cores falam com a gente, né, e essas pessoas se sentem neutro, como que eu comecei a entender? Ó, já tem desde uns 2 meses já, eu evito usar o preto, mas eu só uso mais quando eu quero fazer alguma mudança na minha vida, tanto blusa quanto calça. Quando eu penso em fazer alguma mudança, eu faço essa transformação, eu utilizo o preto. Então, estou buscando usar mais coisas coloridas, para trazer mais cor para minha vida. Aí, na terça-feira, o que aquilo fez? Aquilo sentiu vontade de pintar a unha de preto. Agora me fala, se essa vontade de pintar a unha de preto, se não estava ligado com as minhas emoções manifestando na minha psique, o que eu já iria passar a respeito do luto. Por que as pessoas usam o preto no luto? No velório? Para se sentir neutro. Porque o preto, ele inibe as suas emoções, ele não permite que você acesse a emoção do outro. Por que os médicos usam branco? Porque o branco, ele remete a você estar aberto a sentir as emoções e as dores do outro. Essa é a simbolização do branco. Em alguns atendimentos, quando eu faço, eu coloco um branco também. Porque eu estou aberta a sentir e a ouvir o que vocês têm para me falar. Justamente. Então, até mesmo nisso, a gente consegue buscar informação. Por que eu só estou usando isso? Por que esse é meu estilo? Ou não? Ah, eu gosto muito de cinza. Você sabia que a pessoa, quando ela usa cinza, de forma inconsciente, ela abriu o guarda-roupa e pegou uma blusa cinza ali? Já entrega ela. Ela tem uma tristeza que ela não, e ela está ali camuflando, está mentindo para si. Uma tristeza interna que ela não foi capaz de visualizar. E às vezes a pessoa nem sabe que ela está com aquela tristeza interna. Então, nos meus atendimentos, até isso eu considero importante. Até isso eu busquei a fundo entender a subjetividade das cores para colocar nos meus atendimentos. Quando um cliente entra assim e já está ali com aquela cor de roupa, por que aquela cor de roupa está simbolizando para ele? Quando ele já entra lá com a camisa cinza, eu já pergunto, como é que você está se sentindo hoje? A gente tem o hábito de perguntar se a pessoa está bem. Oi, você está bem? Não, pergunta para as pessoas como que elas estão se sentindo hoje. Como que você está se sentindo? Quando a gente faz essa pergunta, a pessoa se sente um pouco importante. E você está aberto a compreender o outro. E automaticamente, não que eu estou falando assim, eu estou bem, eu estou bem. Não, tem gente que não está bem mesmo. E se eu falar para vocês que, mesmo passando pelo que eu passei essa semana, fazer os encontros com vocês foi a coisa que me deixou melhor ainda. Foi o que me deu mais vontade de, nossa, eu vou continuar fazendo o que eu faço. E tem pessoas na minha família que eu sei que não tá na mesma vibe que eu tô, de continuando a vida. Não, tem algumas pessoas na família que vai precisar de mais tempo para passar por esse ciclo.
Aí a questão é vocês. Eu sei que algumas aqui que tá no grupo de vivência também está passando por alguns problemas relacionados à doença na família e que tem familiares que estão hospitalizados. E a questão é o quanto você está preparada para encerrar um ciclo se for necessário. E o quanto você vai estar preparada para ser um ombro para aquelas pessoas que vão perder alguém. Porque tudo é ciclo. Tudo, a vida passa por 3 ciclos, né? A gestação, de ser gestado aquilo, e até na gestação, encerra um ciclo. Ou vocês acham que quando aquele bebê nasce, para ele era igual? Quando estava quentinho na barriga da mamãe dentro do útero. Não é a mesma coisa para aquele bebê. Para ele também morreu aquele mundinho que ele tinha antes daqueles 9 meses. Nós, mulheres, quando a gente passa a ser mocinha, né, que a gente tem essa nomenclatura, quando a gente menstrua, não é mais a mesma coisa. Todo mês a gente vai ter alguém ali nos lembrando de uma cólicazinha ali. Não é mais a mesma coisa na nossa vida, não é mais a mesma. A gente tem outras preocupações. Então, tudo é questão de ciclo e mudança. Então, eu acredito que por hoje era isso que eu teria para falar para vocês. Então, como lição de casa, assistir o filme divertidamente e fazer a árvore genealógica. E amanhã tem novos exercícios, viu? Então, se vocês não conseguirem fazer hoje, porque vocês vão aproveitar o domingo e tá tudo bem, faça durante a semana, em um outro período, e compartilhe no grupo. Essa semana eu vou deixar o grupo 100% aberto, tá? Para vocês ir mandando no tempo de vocês, porque eu sei que algumas não vai ter tempo à noite, outras não vai ter tempo durante o dia, e tá tudo bem, cada uma no seu tempo. Deixa eu parar aqui a gravação.